Muito bom dia para você, que Deus te abençoe. Estamos aqui na nossa leitura, meditação e oração em todos os salmos, do Salmo 1 ao Salmo 150. Como é bom meditar na palavra do Senhor. E hoje nós vamos fazer diferente. Como o Salmo 102, que é o salmo de hoje, é um salmo mais longo, eu vou ler e à medida que eu for lendo eu vou comentando. E aí nós vamos fazer a leitura toda, porque o nosso objetivo aqui é ler todos os salmos, meditar e orar. Amém? Então, peço que você fique atento, atenta. Se você puder, curta esse vídeo. Se você puder, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Copie, clique em compartilhar. Aí você vai copiar o link e colocar no WhatsApp, os grupos de WhatsApp. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe os outros salmos também. O salmo que talvez aí seja um salmo da sua predileção. E vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor, nesse momento em que nós estamos aqui reunidos. Então, se você puder, compartilhe, curta. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Vamos interagir com o vídeo, faça comentários, porque o YouTube entende que o vídeo está tendo engajamento e envia para mais pessoas, e assim mais pessoas serão abençoadas. Então, vamos aqui à leitura do Salmo 102. Eu vou ler e à medida que eu for lendo eu vou comentando, porque é um salmo mais longo, são 28 versículos grandes aqui. Arrependimento e esperança. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu vou me secando como a relva. Veja, até o versículo 11, nós vemos um clima para baixo. Nós vemos o salmista aqui num tom de muita tristeza, de angústia, de muitas dificuldades. Ele inicia o salmo pedindo para que o Senhor escute. Ouve, Senhor. É um grito de desespero. Ouve a minha... Não é uma simples oração, é uma súplica aqui na minha tradução. São clamores que ele faz aqui no versículo 1. Ele está em angústia. Ele pede para que o Senhor incline os ouvidos. Ele está sentindo como se o Senhor não estivesse escutando ele. Então ele fala, ouça-me. Inclina os teus ouvidos. E aí ele pede pressa, porque a situação dele é muito ruim. O texto nos mostra que ele está em depressão. Veja, o versículo 4, secou-se o meu coração. Ou seja, o que é um coração seco? Um coração triste, um coração que não tem esperança, um coração que não olha para o futuro, não tem perspectiva de futuro. Até eu me esqueço de comer o pão. Geralmente a pessoa que está em depressão, ela não sente fome, ela não quer comer. Então o salmista aqui, nós não sabemos quem foi que escreveu esse salmo, ele está em depressão. Olha a comparação que ele faz. Eu sou como o pelicano no deserto. O que é o pelicano? O pelicano é uma ave que precisa de água, ela vive nas águas, uma grande ave. E o pelicano no deserto é como se fosse essa ave necessitada de água perdida, já morrendo. Então ele está numa situação de que ele não está bem, ele está muito mal. Olha só o versículo 7, eu não durmo. É depressão, o quadro depressivo. E o versículo 11, eu vou me secando. Então, essa é a condição do salmista. Se a gente ler só até aqui, a gente acha que é depressão, acabou, não tem mais jeito. E que o salmista está somente se lamuriando. Mas há uma virada no Salmo 102. O versículo 12 diz assim, tu, porém, Senhor. E aí ele começa a olhar com esperança. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você esteja passando por uma situação semelhante.
ou você conhece alguém que está passando por uma situação semelhante. Mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja até mesmo em depressão, não se esqueça de Deus, não se esqueça do Senhor. Ele é o sustento, Ele é o melhor sustento, Ele é força na fraqueza e Ele vai te ajudar. Aí ele vai e diz no versículo 12, tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. Vamos continuar a leitura aqui. E a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de compadeceres, de te compadeceres dela. E já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o meu nome, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa, os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és o mesmo, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros diante de ti, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Veja, ele está até o versículo 11 em depressão, em tristeza. Ele até coloca aqui a sua situação de dificuldade a partir do versículo 12, mas do versículo 12 em diante um tom de esperança. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. Ele acha que ele vai morrer. O versículo de número aqui 24 diz assim, não me leves na metade da minha vida, ou seja, ele acha que vai morrer. Ele está aqui na condição de alguém que está para morrer. Não me leves agora, sei lá, eu estou aqui no meio da minha vida, o Senhor vive de geração em geração, mas é um tom para cima. Se começou com um tom para baixo, agora é um tom para cima. Essa é uma expressão da alma humana. A alma humana, ela varia, ela oscila em altos e baixos. E aí ele vai falando aqui, todas as nações temerão o nome do Senhor. É um salmo, em alguma medida, messiânico. O que é um salmo messiânico? É um salmo que faz referência ao Messias, a nosso futuro Jesus Cristo, que nesse momento ainda não tinha se manifestado. Então, todas as nações. Antigamente, Deus só era o Deus dos judeus. Nesse momento aqui, só era o Deus dos judeus. Mas no futuro, através de Jesus, é o Deus de todas as nações. Ele, esse Deus de todas as nações, atendeu a oração do desamparado e não desdenhou as preces, ou seja, Ele escuta as suas orações, Ele está te ouvindo. Tenha certeza de que Deus continua te ouvindo. Não ache, não pense, mesmo na tristeza, que o Senhor se esqueceu de você. Ficará isso registrado para a geração futura e um povo que há de ser criado. Veja, ele é profeta, na tristeza ele é profeta. Ele fala que a geração futura, que é a geração de Jesus, louvará o Senhor. Jesus viria à terra, e aqui ele fala, baixou vistas à terra. É uma referência a Jesus aqui, do verso de número 19, mais ou menos, até o verso 22. E no final ele encerra com um louvor a um Deus poderoso. Veja as palavras finais. Em tempos remotos, o Senhor lançou os fundamentos da terra. O Senhor é o Criador. Tudo perecerá, mas tu permaneces para sempre. Tudo envelhecerá, mas o Senhor permanece renovado e novo. Tu és para sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Veja, ele começa muito para baixo, mas ele termina o salmo louvando o poder de Deus. Louve o poder de Deus hoje. E eu quero te convidar para essa oração. Pai, muito obrigado por essa meditação no Salmo de número 102. Te agradecemos, Senhor, porque
Muitas vezes nossa vida está assim, nós estamos para baixo, mas que nós possamos achar força mesmo na tristeza, que nós possamos achar alegria mesmo no momento de muitas dificuldades, Senhor. Nos ajude a quem está nesse momento orando comigo e está numa condição ruim. Ajude essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Se alguém está precisando de cura, cura. Se alguém está precisando de libertação, leva a libertação, promove a libertação, traz paz, traz consolo, traz abrigo, porque o Senhor é poderoso. Tu, Senhor, é poderoso e nós te louvamos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.